Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, coluna e base da verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Destinatário, Timóteo, parte 1. Sábado. Ler com oração Filipenses capítulo 4, versículo 14, que diz: Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. A importância da cumplicidade na obra do Senhor. Seguir o ensinamento dos apóstolos é seguir aquilo que foi determinado pelo Espírito. Portanto, é preciso reconhecer quem o Espírito está usando como canal para direcionar as igrejas. Como vimos ontem, embora vivesse em Jerusalém, próximo dos 12 apóstolos, Silas teve a sensibilidade de perceber essa mudança de direção. Ao perceber que a direção profética estava com Paulo, Silas resolveu permanecer com ele. O mesmo aconteceu com Timóteo, que fora chamado ainda muito jovem para acompanhar Paulo. Por ser filho de pai grego e mãe judia, quis Paulo que ele fosse circuncidado por causa dos judeus, a fim de que ninguém o discriminasse por isso e impedisse a pregação do Evangelho. Em Gálatas, porém, temos outra ocasião em que Tito, outro cooperador de Paulo, não foi constrangido a circuncidar-se. Qual a diferença entre os casos de Timóteo e Tito? Na região onde Timóteo vivia, ele era muito conhecido. Seu pai era grego e sua mãe e avó, judias, e muito tementes a Deus. Se Timóteo não fosse circuncidado, os crentes judeus poderiam fazer resistência à cooperação dele na obra missionária. No caso de Tito, os judaizantes haviam levantado a premissa de que para alguém ser salvo, deveria ser circuncidado, e Paulo não concordava com isso. Se Paulo tivesse circuncidado Tito, estaria concordando com essa premissa. Com isso, percebemos a importância de, antes de tomar qualquer decisão, aprender a fazer a leitura do ambiente e das circunstâncias. Voltando para o contexto que envolve Barnabé e Paulo, podemos perceber que Barnabé era um ótimo companheiro de Paulo. Ele tinha uma qualidade muito importante: sabia aperfeiçoar jovens e não desistia deles. Ele viu um grande potencial em Saulo e foi buscá-lo em Tarso. Quando os dois foram enviados pelo Espírito Santo para realizar a obra, Barnabé estava na liderança, mas depois o mesmo Espírito inverteu a ordem e não há registro de mágoa ou insatisfação da parte de Barnabé. Isso é um exemplo para nós. Irmãos, o Espírito é quem manda. Ele é quem dá a direção e sabe o que fazer. Lembremos-nos de que Deus entregou ao Espírito a administração de todos os seus bens. Quando o Espírito define algo de determinada forma, a nós cabe dizer amém. Barnabé foi um exemplo de humildade e aceitação da direção do Espírito. A razão da discussão entre ele e Paulo não foi a liderança da obra, mas se levariam ou não João Marcos. O próprio Barnabé tinha clareza de que Paulo havia sido escolhido como canal da palavra de Deus. Com sua saída, Paulo perdeu a comunhão de Barnabé. Sabendo da necessidade de Paulo de ter um novo companheiro, o Espírito também havia separado na cidade de Listra Timóteo, que viria a ser seu cooperador mais fiel até o fim de sua vida. Timóteo seguiu de perto a Paulo, sofreu com ele e o viu sofrer. Ele conheceu o coração do apóstolo e não buscou em momento algum estar em seu lugar. Paulo nunca buscou para si fama, dinheiro ou qualquer benefício por servir ao Senhor. E Timóteo aprendeu a seguir os mesmos passos. Ele, de fato, era um jovem cooperador que tinha empatia com Paulo. Podemos dizer que havia uma forte cumplicidade de Timóteo com Paulo. Cumplicidade é empatia,
é confiança total. Graças a Deus, hoje entre os cooperadores, há muita cumplicidade com a liderança da obra. Tais irmãos são companheiros que possuem o mesmo coração e alma. Paulo, durante seu ministério, teve a seu lado alguns cooperadores oportunistas que o abandonaram nos momentos mais difíceis e tomaram cada um seu próprio caminho, espaço e obra. Isso veremos quando começarmos a ler a segunda carta a Timóteo. Todavia, Timóteo era um cooperador que tinha fé sem fingimento e uma boa consciência. Nós que servimos ao Senhor precisamos ter uma fé sem fingimento. Servir sem segundas intenções e com uma consciência pura. Na igreja só há espaço para o Espírito. Só cabem as ações do Espírito. Amém? Pergunta de hoje: o que significa ter cumplicidade com os apóstolos? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.